que a fundação de núcleos espiritistas, núcleos de amor, é extremamente importante, porque nós estamos sinalizando para Jesus, para os bons espíritos, que nós agora estamos querendo coisas novas, diferentes, melhor. E aqui comemorando os seus 26 anos, veja, já tive a oportunidade de palestrar numa casa com 127 anos. Falta pouquinho para vocês, viu? 127 anos, gente. E eu fico a pensar, parte já foi até dito aqui, lembrado, de quanta coisa precisou ser vencida para chegarmos até aqui esta noite, né? Quando estamos aqui com os corações felizes, dentro dessa atmosfera, dessa irmandade, dessa família que a doutrina espírita nos oferece, a gente pensa que está tudo certo, e está mesmo. Mas quantas lágrimas devem ter sido derramadas, hein? Quantas dificuldades, quantas pedras teve que ser quebrada para poder essa casa se manter aberta, funcionando e ter chegado até o dia de hoje. O companheiro de São Paulo, Emanuel Cristiano, teve a oportunidade, há muitos anos atrás, de estar em nossa região, e ele contou um fato que eu acho que vale a pena apenas a gente colocar como introdução da nossa fala. Disse ele naquela oportunidade de que ele estava no interior de São Paulo fazendo a sua conferência, e ao término, quando foi possibilitado a perguntas, um companheiro questionou, solicitou a ele que definisse o centro espírita. Ele encheu o peito de ar, de oxigênio, e já ia até que o seu mentor, o Espírito Nora, calma meu filho, e soprou os ouvidos dele. O centro espírita é uma embaixada. Foi uma novidade para ele. Ele levou um interregno muito curto de tempo para entender da intenção do Espírito. E ele pôde dizer dessa representação. Embaixada é uma representação. E é uma embaixada divina. Então é uma representação de Deus na Terra. Todas as casas religiosas, não somente as espíritas, obviamente, podem converter-se nesta representação divina na Terra, a depender das motivações que nos trouxeram aqui, daquilo que o nosso coração está cheio. E aí poderá ser sim este ambiente, esta casa, uma representação, uma embaixada de Deus na Terra. Disse ele ainda naquela oportunidade, continuando a sua fala, de que isso forçosamente nos converte a todos em embaixadores de Deus na Terra. Que moleza, hein? Que moleza! Não foi por outra razão que o amigo de Niterói, Raul Teixeira, disse isso e ficou aí, está na internet até hoje, que espiritismo não é para quem quer não, é para quem aguenta. Porque imagina você ser um embaixador de Deus na Terra. Mas espera aí, eu não tenho essas condições? Ela também não tem? Quem as tem? Porque Jesus, quando convidou o jovem, ele ainda tinha pensamentos, dificuldades, queria resolver problemas. E Jesus disse, vem agora, como tu estás? E tem uma fala que circula entre nós, eu confesso que eu não sei, o autor dessa fala, se alguém souber, depois me sopra, que eu tenho procurado e ainda não achei. De que diz assim, que Deus nem sempre escolhe os capacitados, mas certamente Ele capacita aqueles que Ele escolhe.
Então, o ato é o ato da boa vontade, do querer estar aqui. Então, é um movimento livre, da nossa livre escolha. Na doutrina espírita, não há nada absolutamente que seja imposto, obrigatório. Mas como é uma escolha de fórum íntimo. Aliás, você dizia, a Bíblia falava, dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores. Eu tenho livros ali que eu falo, dedico capítulos inteiros sobre eles. Porque existem várias categorias de trabalhadores. Não é aqui a nossa missão nesta noite, apresentar essas características. Mas o fato, independente de aonde você esteja identificado nas diferenças entre um e outro, o fato é que quando nós dizemos, eu já estou fazendo alguma coisinha, precisamos fazer, dentro das nossas possibilidades. Eu não vou fazer o que Divaldo fez, o que Raul faz e tantos outros. Eu vou fazer o que o Walter consegue fazer. A Lília fará o que ela consegue fazer. A Maristela aí, a Luciana, e assim vai. Deus quer de nós o possível. O impossível é com Ele. Para nós é o possível. Não é? Bom, no capítulo que inaugura o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, é neste primeiro capítulo inaugural da obra que Allan Kardec nos apresenta as três revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Para nós, espiritistas, não há que termos nenhuma dúvida que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Por um fato inegável. Porque ao anunciar, ao fazer a promessa da vinda de um outro Consolador, isso está lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, 16 e seguinte, quando ele resiste à promessa de Jesus, que rogaria ao Pai e enviaria então em nome dele um outro Consolador, que este Consolador ficaria conosco para todo sempre, que relembraria os seus ensinos. Jesus sabia que a gente ia esquecer. Jesus sabia que nós íamos distorcer. Jesus sabia que nós íamos ter dificuldades. E ainda continua em sua promessa, que este Consolador falaria ainda de todas as coisas, que ao seu tempo, ele, Jesus, não poderia dizer. Porque, segundo ele, nós não suportaríamos, ou nós não entenderíamos. Foi necessário nos 18 séculos, para que a ciência avançasse, a filosofia, a nossa maturidade, ainda que muito efêmera, mas se constituísse minimamente para que essa grande bênção chegasse para nós na Terra. E o Espiritismo, ao analisar a promessa e comparar com as premissas, com a proposta espiritista, nós vamos verificar que o Espiritismo atende integralmente à promessa de Jesus. Integralmente. Não atende em parte, atende no todo. Não deixou nada fora. E nós temos a grande bênção. E a bênção não é em regime de privilégio, porque também está dito nos Evangelhos de que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não estamos aqui porque Deus nos privilegiou. Não. Nós estamos aqui por causas diversas que nos trouxeram até adentrar aqui esta porta. Mas depois de estarmos aqui, é porque aqui nós encontramos, talvez, o que nós estávamos procurando. Talvez aqui, e somente aqui, nós conseguimos preencher um vazio que existia. E que de pouco em pouco está sendo preenchido. Eu falo
falo ainda, as pessoas quando falam essas coisas, pensam que sou meio doido, né? De doido todos nós temos um pouco, convenhamos, né? Mas eu digo assim, o Espiritismo não só me deu as respostas para todos os questionamentos que eu fazia, mas mais que isso, me trouxe respostas para perguntas que eu nunca tinha feito. Mas como isso é possível? É possível. Porque antes, isso fazem 30 anos atrás, que conheci o Espiritismo, eu não tinha a cabeça, a mente que eu tenho hoje. Eu não tinha, e quando eu estou falando, nós, todos nós não tínhamos o entendimento que nós temos hoje das coisas. Quando nós nos olhamos, o Espiritismo necessariamente nos faz ver além da Lília, além do Walter, além do José, além da Maria, além do personagem. Nós necessariamente precisamos ver o indivíduo imortal, o espírito, o ser inteligente, que povoa todo o universo fora do campo material. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita vai nos adestrando, vai nos melhorando, devagarzinho. Ainda que por vezes, né? Chega aqui pessoa, você falou do trabalhador que quer fazer tudo, né? Mas às vezes chega aqui um desavisado, imaginando que 6 meses no átimo ele vai se tornar anjo. Isso não vai acontecer. Porque a nossa desconstrução é de séculos. Séculos e séculos. E agora, de 6 meses, a gente quer resolver nossa vida. Não vai não, tolinho. Se nós, nessa experiência de agora, conseguirmos abrir a nossa mente para o transcendente, para o espiritual, para a necessidade de caminharmos adiante, já vai ser um passo. Agora, convenhamos também, a gente ouve muito, e é bom de falar e melhor ainda de ouvir, temos que respeitar o tempo do outro. Isso é bom, né, de falar, né? É uma delícia. Mas de prático não tem nada. E quem fala isso não sou eu, é Kardec. Lá no livro Gênesis, capítulo 18, não há mais tempo. E aí é que, mas ele vai chegar a hora dele. Gente, não é possível. A criatura está 20 anos no ar, quase que foi o fundador. 20 anos aqui, sentando na mesma cadeira. Já reparou isso? A gente tem essas manias, né? Sentar na mesma cadeira. Eu conheço um que é, não pode falar o nome. Está sendo gravado esse negócio aí? Ai, Jesus. Ele sabe que eu vou falar. Se ele vê, ele sabe que é ele. A gente conta, né? O milagre, mas não conta o santo. Criatura, 30 anos. Ele enchia a boca. Eu tenho 30 anos de espiritismo. Naquela época, 20 anos atrás, 15 anos atrás. E olha, a criatura é a mesma. Convivi com ele 16 anos. Mesma coisa. Sentando na mesma cadeira. E outra, se um desavisado sentar na cadeira dele, criou um problema. Ele fica em pé do lado, esperando. Como? Vai sair da minha cadeira? Sabe por quê? A cadeira já, a anatomia dele já tomou a forma dele. Ele ali se sente confortável. É disso que se fala, meus irmãos. Então nós estamos aqui com um propósito. Porque presença, eu coloquei minha presença, nem sei, teve livro de presença hoje? Ah, eu não assinei. Ah, botou meu nome? Ai, graças a Deus, Jesus. Porque a gente leva isso tão a sério, a assinatura da presença, né? O companheiro chegou lá na casa e a gente implementou, quando a gente assumiu a direção da casa, né? O livro de presença, que é a historicidade. Ali se coloca o dia, a palestra, o palestrante, os presentes. Daqui a 10, 20 anos, que tem um valor inestimável.
E aí eu resolvia, né, colocar lá. Só que a nossa casa tinha muita criança. E aí as crianças, né, gostam de rabiscar. Então, quando faltava assim, quando começava a palestra, o pessoal lá, o recepcionista, né, que ficava na recepção, ele pegava o caderninho e guardava numa salinha, sabe? Aí o companheiro atrasadinho chegava. Esse, sabe? Dos 30 anos. E ele chegava lá. Já estava rolando a palestra, já estava atrasado uns 10, 15 minutos. Vem cá, cadê o livro? O livro, eu quero assinar. Não, filho, eu posso assinar. Não, eu quero assinar. Vai que você esquece. Como se aquilo fosse a coisa mais importante para ele. Ele infarta se ele não assinar o livro. Ele fica incomodado. Aí você tem que ir lá pegar o livro e assinar. Aí ele, que beleza. Assinei o livro. Como se aquilo fosse suficiente. Tem uma história que circula, real, né? Não é uma história, é um fato. Que o companheiro chegou no mundo espiritual lá e começou, né? Contabilizar as centenas de vezes que ele foi na casa espírita nas palestras. Gente, o fato de estarmos aqui somente nos confere mais responsabilidade. Bom, então voltando ainda, nós temos até 11 da noite, hoje ninguém tem pressa, né? Voltando aqui ainda à questão, ainda que eu falei, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec expõe sobre as 3 revelações, ele faz um comentário depois, concluindo o seu raciocínio. E ele dirá de que Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo concluirá. Primeira questão importante é saber, que obra que se fala? Que obra é esta, né? Porque quando se fala de obra, pensamos em tijolos, né? Cimento, essas coisas, né? Mas não tem nada a ver. Será que é uma obra? Que tipo de obra é esta? Gente, eu sou um cara chato. Eu quero saber das coisas. Eu fico ali nas minúcias, sabe? Tem uma fala de Jesus que ele diz assim: se vos disser que o reino de Deus está aqui ou está acolá, não acreditais. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de vós. Algumas traduções bíblicas que divergem uma da outra, dizem: o reino de Deus está entre vós. Mas o nosso pensamento espírita é mais adequado dentro de vós. Então, esta obra a qual Allan Kardec faz citação é a obra de construção de nós mesmos, de edificar o reino de Deus em nós. Mas o que é isso? O que eu vou precisar fazer para edificar em mim, no íntimo da alma, esse reino? Qual é a referência que nós temos de reino de Deus? Lá os Espíritos disseram: o guia e modelo para a humanidade é Jesus. Então toda a referência que nós precisamos ter deste reino está na figura de Jesus. Tudo que ele falou, tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou, ele é a referência desse reino de Deus. E Jesus, mestre sábio por excelência, resumiu tudo para nós, facilitou. Olha, faz o seguinte, está muito complicado, mas olha, vamos trazer para cá, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lição máter do Evangelho. Fazer o outro o que gostaria que o outro vos fizesse. E por que estamos aqui? Porque a gente não consegue fazer isso ainda. Fazemos do nosso jeito, a brasileira, né? Nós sempre damos um jeitinho para fazer as coisas, né? Chamados gatos, né? A gente faz um gatinho aqui, emenda ali. Mas nessa construção de reino, não tem gatinho não. Não tem gatinho no sentido de fazer ajuste aqui, sabe? Escamotear a verdade. Não tem jeito. Isso é aparente. Não temos como nós fugirmos dessa realidade. E outra coisa que eu ouvi, logo nos primeiros contatos com a doutrina espírita, ainda morava no Rio de Janeiro, lá no bairro de Suacape,
do Centro Espírita Joana de Ângeles, foi a primeira casa que me acolheu, eu meio desesperado, sabe? Muito mais do que hoje, evidentemente. Não conseguia dormir. Porque eu deitava e me via, sentava e me via um corpo lá e outro aqui, não é possível. Eu estou enlouquecendo. Mas isso começou aos 9, 10 anos de idade. Eu já estava casado. Aliás, estou casado há 43, tá? Poucos aqui já conseguem me ganhar nessa disputa aí. 43. Você ganha? Quem falou que ganha? Tá bom. Fiquei feliz por você. Porque as relações agora estão tão efêmeras, né? Tão superficiais, né? Agora é ficar. Agora é ficar, já repararam? Vou ficar com fulano. Se não der certo, eu separo. Já casa pensando em... No meu tempo, em um ano eu resolvi minha vida. Em um ano, namorei, noivei e casei. Em um ano. Estava desesperado. Bom, tudo bem, vamos para frente. Então, quando eu lá cheguei, no Joana de Ângeles, lá da Sulacap, no Rio, uma das primeiras coisas que eu ouvi e nunca mais esqueci, sabe o quê? Todo mundo aqui, se tem meia hora de espiritismo, já deve ter ouvido. Casa espírita não salva ninguém, não é verdade? E é verdade. Agora, eu trouxe um negócio aqui que eu não costumo trazer não, tá? Olha só. Imagina se eu vou ler esse negócio todo, gente. Isso aqui é um spoiler, tá? É o último não, que a gente nunca tinha. É o mais recente que eu estou finalizando agora, falando do Centro Espírita. E eu pego essa experiência lá de trás, da primeira casa que eu frequentei, que foi lá que pela primeira vez que eu ouvi isso, e analiso com os olhos de hoje, com a visão que eu tenho do Centro Espírita hoje. Imagina assim, o Centro Espírita não salva ninguém. Sabe a forma de se dizer isso? Meio que não tem importância. Ele está aqui hoje, amanhã pode não estar mais. Não é assim. Há uma razão, um fundamento para a gente se expressar assim. Mas jamais criar um demérito para a casa espírita. É inegável a posição da casa espírita em relação à doutrina. É uma célula estratégica, onde aqui nós damos os nossos primeiros passos na doutrina espírita. É aqui que aprendemos as suas primeiras letras. É aqui que nós aprendemos de fraternidade, de respeito, com todo aquele, né? E alguns pensam que vão adentrar naquela porta ali. Talvez em algum momento eu também pensei assim. Mas rapidamente eu caí do cavalo. Por quê? A gente imagina que vai entrar aqui, aí vai encontrar a Maristela. Maristela, tu é presidente. Cadê a Maristela? Tá lá. Tu é presidente ainda, Maristela? O quê? Vai pro céu, hein? Centro Espírita do Umbral. Vai ser presidente lá também. E aí a gente vai encontrar a Maristela aqui com uma auréola de luz. E um negócio assim atrás, ó, as asas de anjo, sabe? Um negócio bem levinho. No meu caso, a minha asa é pesada. A dela é levinha. Que vamos encontrar pureza. Sabe? É evidente que nós precisamos considerar um aspecto. Quem sai da cadeirinha e passa para o lado de cada mesa tem que fazer um esforço muito maior. Porque ele passa de ser uma representação genérica para ser a representação individual. E você vai lá naquela casa, Atmos, e tem uma moça lá, Maristela, você já ouviu falar dela? Fui lá e não gostei. Que eu pensei que ela era isso, ela era aquilo. E nós nos iludimos com as coisas. Nós criamos estereótipos para as pessoas. E a gente aprende na doutrina
que todos nós ainda estamos qualificados com as raras e devidas exceções de espíritos imperfeitos. O mesmo Raul Teixeira, de Niterói, dirá: onde quer que o homem passe, deixa a marca da sua imperfeição. Você imagina que seria capaz da gente entrar aqui, fosse capaz, da gente deixar nossas imperfeições todas lá fora guardadas num escaninho, cada um com o seu, não vai trocar não, vai estar complicado, cada um com o seu, e entrar aqui no angelical. Não é assim. Nós estamos aqui presentes com as nossas intercorrências, com as nossas dificuldades. E é importante saber delas, porque no processo de autorrenovação, passa antes pelo processo do autodescobrimento, você saber quem você é. Joana de Ângeles, ela se aprofundou muito nesse aspecto, porque é um processo doloroso de se fazer, de humildade, coisa que nos falta, né? De olhar-se no espelho e ver além das aparências, até porque a minha aparência não é essas coisas. Tenho que ver até, né, além. E reconhecer as nossas limitações, nossas dificuldades. Jesus disse que veio para os doentes, não veio para os sãos. Quem eram os sãos a qual Jesus se referia? Os doutores da lei, os fariseus, que viviam de soberba, de aparência, de hipocrisia. Mas Jesus veio para nós, doentes da alma. E o primeiro passo, quando nós queremos, de fato, buscar um processo de renovação, é nos reconhecer deficitários dessa ou daquela virtude. E a casa espírita é esse local que nos abraça, que nos oportuniza de estabelecer relações. No primeiro momento, inicialmente, serão relações conflitantes. Olha o que Deus criou para nós, gente. Pegou uma casinha desse tamaninho, que é a Terra. É uma casinha, gente. É um cisco no universo, a Terra. Pegou um monte de doido, dementado, desarticulado, e botou aqui. Aí falou, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em núcleo. Aí criou as famílias. Botou um grupo dementado aqui, outro ali, outro lá. E botou assim, se resolvam aí. Lascou, né, irmão? Graças a Deus que veio Jesus, né? Falar do perdão, da tolerância, da fraternidade. Porque se a gente não buscar esses elementos, nós não vamos ter uma boa convivência, não. Agora, quando Allan Kardec afirma, ou ele orienta que seja assim, que a reunião espírita deve converter-se num ser coletivo. Não é nem que todo mundo virar robozinho, não. Todo mundo igual. Imagina a tragédia que seria. Todo mundo botar fogo. Ah, Jesus. Ano passado foi tão bom. Voltamos à realidade. Não seria legal? Entendeu? Cada um com a sua individualidade. Mas o que tem que falar maior? O que está acima de nós? A causa. É nessa linha, ó. A causa, a casa e nós. Quando a causa está muito bem compreendida e sentida, a repercussão das nossas diferenças tendem a diminuir. Porque eu vou superar aquela dificuldade em nome da causa, em nome do amor. Mas nós aqui, todos presentes, somos o resultado de um processo, antiquíssimo. De histórias diferentes, de crenças diferentes. Trazemos habilidades diferentes, dificuldades diferentes. Olha só, tudo isso é a casa espírita. E que bom que é assim. As diferenças, as habilidades. Imagina se todo mundo fosse fazer uma única coisa na casa espírita. A casa fechava. Porque tem que fazer de tudo. Há um tipo de trabalhador, tadinho,
é aquele que faz de tudo, né? É o primeiro a chegar, o último a sair, faz café, faz tudo. E que bom que as casas espíritas têm esses caras, porque senão fecham. Porque sabe pessoas que fazem assim, eu quero... Porque na casa espírita, aqui tem representação de várias casas, eu estou tão feliz de ver os companheiros aqui de outras casas. Essa convergência, né, do movimento espírita é muito bom. Que ele é assim, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Sim. Tem esse negócio. Mas isso é muito simplesinho. Não, eu quero um negócio mais. Entendeu? Mais elaborado. O nosso saudoso Divaldo Franco conta um caso. Aliás, contou esse caso muitas vezes, tá? Às vezes eu vou contar um caso. Aliás, quando aconteceu essa tragédia um tempo atrás comigo, tá? Eu fui contar um caso. Quando eu comecei a contar o caso, já contou isso aqui. Não faz isso comigo. Divaldo contou os casos, já desencarnou, né? Tá contando os casos dele agora lá. Os mesmos há 50 anos. Todo mundo bate palma de Divaldo, gente. O mesmo caso. Eu não posso falar duas vezes. E a criatura, já contou aqui. Fica calado, meu, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Gente, nós estamos fazendo curso para santo, mas não tem nem diplomado. Tem hora que dá vontade de pegar na garganta, não dá? Eu tenho essa vontade. É porque a gente hoje já tem progresso. Porque a gente não pega, né? Olha, conhecendo as minhas limitações, é por isso que eu nunca entrei numa sala de evangelização. Porque vai ser uma tragédia. Ou eu pego no pescoço deles, eles pegam no meu. Para evitar, eu prefiro ficar distante. Quando eu passo a sala de evangelização, eu fico lá. Vou direto. Deixa por conta delas aí. E elas se viram melhor que nós. Eu estou falando tanta bobagem, não sei nem por que eu estava falando isso, gente. Olha, quando aí dá esse... Você ia contar alguma coisa. Então, ela está atenciosa, hein? Vai ganhar um 10, hein? Gente, a gente é uma metralhadora, né? O papelzinho que eu trouxe, eu não vou conseguir ler, Jesus. Aí o Divaldo contou esse caso, dizendo assim, que ele estava numa conferência dessas, muita gente, como sempre, e ele, como sempre, chegava cedo, e tinha uma mesa assim, parecia aquela da Santa Ceia, sabe? Enorme. Tinha uns 30 lá na mesa, Divaldo no centro, parecia o Jesus da Santa Ceia, lá no centro. E ele observando o que se passava. Como todos estavam voltados para cá, ele de frente ele observou uma senhorinha claudicante. Eu acho que eu já contei esse caso aqui. Ninguém fala nada. A senhorinha saiu, abriu. Sabe aquelas pessoas que abrem a porta delicadamente? A gente não faz assim não, né? Acabou, né? Ela abriu assim, devagarzinho. Porque tem umas portas também. Terrível. Terrível. Aí a senhorinha saiu, cruzou todo o fundo do salão, em direção ao extremo, do outro lado. Aí tinha uma mesa cheia de jarras, com umas garrafas, e ela foi lá silenciosamente, discretamente, pôs a água nos copinhos. Demorou um tempo lá fazendo, de volta só olhando, né? Da mesma forma que ela entrou, ela saiu, sem que ninguém notasse a sua presença, já que todos estavam voltados à frente. Saiu, trancou a porta silenciosamente. Quando Divaldo assumiu a tribuna, ele fez questão de fazer o registro de que aquela pessoa, aquela senhorinha, foi a primeira que fluidificou as águas. Porque ele identificou saindo dela a amorosidade, o carinho, que ela movimentava aquelas energias a beneficiar a todos mais tarde. Colocar água no copinho, todo mundo põe, como aquela senhora, são poucos. Então, às vezes, a gente quer colaborar, mas a gente quer escolher. Não, eu colaboro, mas tem que ser aqui. Eu quero aqui. Eu quero um negócio assim, sabe? Um negócio muito discreto. Gente, quanta gente trabalha. Aliás, a boa parte dos trabalhadores espíritas trabalham
fora das luzes, dos bastidores. Eles não buscam reconhecimento. É eles com a sua própria consciência, em paz. Não é? Então nós estamos falando. Até que hora nós vamos aqui, que eu não sei, não faço a mínima ideia. 8h30 é? 8h30 é bom, né? Eu pensei que ele já ia me pegar a palavra, viu? Eu também disposto. O joelhinho ajudou, eu falei, eu vou ficar até na hora que deixarem. Porque às vezes tem essas coisas, né? A pessoa tem umas casas que funcionam assim. Quando você está falando, tá no auge da sua fala, a pessoa joga um papel na sua frente. 5 minutos. Já viu isso? 5 minutos. Já dá um taquicardia, né? Não, mas é rápido. Quando tu pensa que jogou o papel, tu já leva aquele susto, né? E às vezes a gente acaba, né, se perdendo um pouco do tempo. E a pessoa não tem paciência com a gente, não. Meu filho, já deu. Porque o espírito é danado, né? Quando ele vai para a fila para pegar o din-din, ele fica lá 3 horas, não está nem aí. Está feliz da vida. O palestrante passou 2 minutos, já fica agoniado. 2 minutos que passou. O cara está desesperado. Mas esse cara fala muito. Quando é que ele vai terminar? Olha, eu sou o único espírito da minha família, gente. Graças a Deus, porque se eu fosse por deixar, eu não aguentava. 3 horas de reunião. 3 horas. Você dorme, acorda, o negócio está acontecendo. Não acaba nunca. Aqui é 50 minutos, ele já está desesperado. Você demora lá, o cara ainda puxa a sua música. Vamos embora. Mas olha só, eu vou, nesses minutinhos finais, vou dar um pequeno spoiler, que é o livro que eu estou finalizando agora. Eu estou falando exatamente disso. Eu vou ler alguns pequenos trechos para a gente fazer pequenos comentários, que o tempo nos permitir. O Centro Espírita exerce função estratégica em colaboração à renovação da humanidade, na medida que oferece meios de estudos e aprimoramento do caráter dos homens. Colabora diretamente com a melhora do nosso mundo, ajudando na formação de homens renovados. Pessoas comprometidas com o bem, com a solidariedade e com o bem-estar das coletividades. O desafio é sair da realidade do nosso umbigo. É olhar mais adiante. É ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Isso é um desafio. Por quê? Todos nós, em alguma medida, temos traços daquilo que os Espíritos afirmam no Livro dos Espíritos. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Interesse pessoal e apego às paixões materiais. Todos nós temos um pouco dessas características ainda. Do orgulho e do egoísmo. Então nós precisamos vencer essa primeira etapa. Gente, imagina uma máquina, vamos botar assim, um cortador de grama. Que eu sou de uma época que cortava grama, não era elétrico não, era um negócio que você tinha que empurrar e ele rodava assim para cortar, né? Se você deixar aquilo no tempo, 1 mês, 2 meses parado, quando você for rodar aquilo, ele não roda não. Emperra, né? Fica duro ali, não roda não. Nós somos essa máquina emperrada. Anos e anos ali, ó, paradão. Ah, não quero não. Isso, dá trabalho, Jesus. Não quero não. Passa para fulano. Passa para Beltrano. Depois eu vou. E o tempo passa e a máquina trava. Nós estamos nessa fase de destravar a nossa máquina. E os primeiros movimentos é sempre mais difícil. Sempre são mais desafiadores. Porque nós ficamos tanto tempo acomodados, preguiçosos. Não é o caso de Atos aqui da região Maricá não, tá? Vocês são diferentes. Não é por outra razão, eu não posso falar não, que eu estou querendo vir morar aqui, Jesus. Eu quero ser muito bem recebido. Eu ia. Se Deus quiser, vão entrar 26 por aqui, se Deus quiser. Mas, de um modo geral, nós somos assim. Ah, fulano, vai ter um negócio lá de pintar o átimo, né? Vamos ter que fazer uma limpeza. Vem aí, vem.
Ih, não posso não. Ih, já tem um outro compromisso. E a gente às vezes está falando aqui em tese, tá? Eu estou confortável porque eu não convivo com vocês. O dia que eu tive que conviver, eu não posso mais falar. Porque ela vai estar falando de mim. Estou falando em tese. Então, nós estamos nessa linha. Então, os primeiros movimentos na renovação de nós mesmos é difícil, é complicado. Então, nós vamos ter que fazer um esforço a mais. Agora, depois que a máquina começa a andar, aí beleza, o esforço é menor, né? Você joga um olhinho da boa vontade, um olhinho da perseverança, aí a maquininha começa, é uma beleza, flui, que é uma maravilha, né? Isso somos nós. Se nós não tivermos a compreensão dessa necessidade, nós vamos ficar paradão, não vai acontecer nada, a gente vai ficar aqui até desencarnar e vai chegar lá, de volta de onde veio, todo destrambelhadinho. O que tu fizeste com o tempo que eu te dei, filho? Você esteve lá, você estava lá na Ifisa, né? Ifisa? Você estava lá na Calossi? Você estava no Ádimo? Gente, 8 casas espíritas aqui, né? 8 é 9? 8, né? Ah, Jesus, vou ter que tirar meu atraso quando vim para cá, Jesus. Então, nós não estamos aqui ao acaso. Nós não podemos ser mais do mesmo. Porque o mesmo não resolveu a nossa vida, não. A nossa está resolvendo a vida de outros. A minha família toda é protestante, na sua maioria. Eu sou o único dementado, né? Porque espírita Botafogo tá louco. Porque todos são protestantes flamenguistas. Olha só a tragédia. Então, eles estão melhorando lá nas igrejas deles, gente. Ah, mas a fé deles não é raciocinada. E daí? Jesus não falou que seria dado segundo a sua fé, segundo a sua igreja. É segundo as obras. E eles lá estão trabalhando. Estão fazendo bem. Não só eles, nos terreiros de Umbanda, a qual eu já tive o privilégio de palestrar, né? E foram muito bem acolhidos, e um trabalho assim de caridade fantástico. Se a gente ouvisse aquela batuca, a gente não tinha saído mais de lá, viu? Porque o negócio envolve você, rapaz. Porque tu escuta aquele... Aí tu começa, opa, o joelho não permite. O joelho já não dava. Não dava pra mim, eu tinha que voltar pra cá. Porque lá não há joelho que suporte aquilo. Né? Que tem que rodar e não fica tonto, né? Mas é lindo de morrer. Lindo de morrer. Então, vamos seguir aqui, vamos ler mais um pedacinho. Eu acho que eu vou deixar para a última aqui. Porque, olha só, Divaldo. Vocês estão rindo, você é sério, rapaz. Isso nunca aconteceu. 30 anos de espiritismo, primeira vez, ó. 30 anos. Divaldo conta que Joana de Ângeles passou para ele uma tríade de humanizar, qualificar e espiritizar. Eu fui falar isso numa casa espírita, gente. O companheiro chegou para mim: você está totalmente errado. Mas o que houve, amigo? Esse verbo não existe, espiritizar. Eu falei: resolva-se com a Joana, não foi eu que falei isso, foi ela. Eu sou apenas um papagaio, estou repetindo. Mas é um processo de humanização do ser. Nós somos humanos, muitas das vezes sem humanidade, sem sentimento. É por isso que estamos aqui, para nos humanizar. E aí, para encerrar, eu vou ler um pequeno trecho. A humanização do centro espírita deve ser a marca da nossa identidade cristã. A fraternidade e a solidariedade devem estar presentes na recepção dos corredores, nas salas de evangelização, no salão de palestras, nas rodas de conversas, nos encontros para o cafezinho, nas atividades de assistência social, nas reuniões privadas. Devem sentir na ambiência essa real fraternidade através das ações vividas por todos. É a atenção de um para o outro. E a atenção de um para com o outro.
São os cuidados que temos que ter em tornar nossas relações mais amáveis e dóceis, onde todos se preocupem com o bem-estar de todos. O sentimento geral deve ser de pertencimento, onde todos se sintam confortáveis em expor suas ideias, que se sintam estimulados a fazer proposições e de ter espaço à cooperação. Isso é o ideal. É o que nós estamos buscando. E feliz da casa que todos estão se movimentando dentro desse aspecto maior. Então é nós nos preocuparmos uns com os outros, de saber como o outro está. Fulano faltou. Mas espera aí, fulano não falta nunca. Por que ele faltou? Gente, passa um zap para a criatura. Meu amigo, o que houve com você? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Às vezes a pessoa é sorridente, espalhafatosa como eu. Aí eu chego discretamente, sento lá no banquinho e fico quieto. Vai me socorrer, pelo amor de Deus, eu estou em trauma. Eu não sou assim. Daí a importância de nós nos conhecermos. Então eu vejo casos espíritas, não é o caso de Maricá, graças a Deus. Gente, eu já escrevi isso inclusive num livro meu. Acaba a palestra, a pessoa já está na mão lá do outro, apagar a luz. E o outro com a chave na mão. Piscou, acabou, você fica sozinho. A pessoa está lá desesperada para ir embora. Se eu quero ir embora, o tempo que eu passei aqui não foi bom. Não foi legal. Porque quando a gente tem prazer em participar, efetivamente, quando a gente tem esse sentimento de pertencer àquilo, que nós fazemos parte daquilo todo, que eu, assim como todos os demais, somos importantes. Para... Ah, você se aproximou. Eu fico sempre assim, né? Ela chegou assim, sorrateiramente, ó. Eu falei, o que está acontecendo? Eu olho para a Lília, mas ela não esperava, né? Então é isso. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. As nossas reuniões precisam ser sempre assim. Respeitando a característica de cada um, evidentemente. Mas não pode ser essa coisa sisuda, pesada. Que eu chego e já estou vontade de ir embora. Nós precisamos sentir falta disso. Eu respiro, eu me alimento deste ambiente aqui. Porque quando eu me afasto daqui, por alguma razão, e a pandemia foi o ápice disso, a gente se perde. A gente sente falta, a gente sente fome desses recursos aqui. Daquelas conversas que não fazem o menor sentido. Jogando conversa fora, estávamos ali falando das nossas próteses. E que foi bom. Porque eu olhei o seu exemplo e falei, eu estou bem na fita, viu? Estou melhor que você, viu? Não sei até quando. Então, companheiros, que a gente possa sair daqui hoje com o desejo de voltar, com o desejo de colaborar. Porque na medida que a gente assim se sinta, assim a gente faça, nós estamos beneficiando primeiro a nós mesmos. Porque a fonte, ela, como é que se diz? Eu ia falar um negócio aqui bonito, Jesus, mas me fugiu. Era um negócio meio poético, sabe? Mas não era para falar, né? Deixa quieta a fonte. Deixa a fonte. É a fonte. Bom, meus amigos, o tempo deu. Eu me esforcei ao máximo em fazer desse nosso encontro aqui uma coisa agradável. Não é a quantidade do que se fala. É o sentimento que nós adicionamos. E como eu inicialmente comecei, eu vou finalizar. Das emoções que me enovelam. Olha que lindo. Enovelam. E eu vou sair daqui todo enovelado. Com esses sentimentos, com esse sorriso, com os cânticos da nossa irmã, com esse vídeo aqui maravilhoso que resistiu tantos momentos de congraçamento e de trabalho. Eu desejo a todos, esta casa e todas as demais casas aqui representadas,
que possam se manter unidas, trabalhando, superando os desafios conjuntamente. Nenhum de nós sozinhos somos alguma coisa. Segundo, para finalizar mesmo, tá ali. Segundo o Bezerra de Menezes, nós precisamos ser como feixes. Juntos, nós somos mais difíceis de ser dobrados. E porque nós somos minoria, não importa. O que importa é a qualidade do que fazemos aqui. Pela atenção de vocês, pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Até o próximo aniversário, se Deus quiser.